Alguma dúvida até aqui? Não, né? Eu não estou conseguindo ver nada do prof. Não, ainda não notei. Tá? Daí agora vocês vão me dizer se vocês estão vendo ou não. Peraí, eu vou colocar lá então. Olha aqui, aqui eu estou no material de perícia contábil e arbitragem. Vocês estão vendo? Sim, tô vendo. Todo mundo vendo? Eu não, deixa eu achar. Eu acho que ele abre um outro link meu, sabe? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu não estou conseguindo também. Isso, aqui assim, ó. E daí vai aparecer para vocês ali a aula sobre quesitos periciais e laudos periciais, que é a aula de hoje, e a elaboração do laudo, que como é estudo dirigido, não sei se vocês lembram, nós vamos ter sempre alguma coisa para fazer em casa para completar a carga horária da disciplina, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, aula sobre quesitos periciais e laudo pericial. Daí eu acho que vocês também têm esse link no AVA. A gente vai esperar a internet funcionar, apesar de paradinho mesmo, tá, gente? Qualquer coisa que precisar que eu volte, vocês falam. Enquanto isso, vocês podem acessar o AVA também, daí. De vocês já abriu? O meu ainda tá pensando. O meu já abriu, já. Já, o meu tá pensando. Ali ele vai abrir, ele vai abrir 4 arquivos para vocês, tá? E eu quero que vocês peguem esse arquivo aqui, ó. Quesitos periciais, aula 03, planejamento e quesitos periciais. Vocês estão vendo o meu slide aqui? Uhum. A hora que eu puder começar, me deem um ok, tá bom? Josi, eu não estou vendo o teu slide. Não tá vendo? Geralmente, Era pra estar na tela. ele aparece um outro link, porque tu tem um link que tu tá vendo meu rosto, né? Isso. E daí aparece um outro link ali que é da apresentação, que tu tem que apertar aquele link. Que é um quadradinho com uma flechinha para cima. Ah, tá. Uhum. Achou? Aí aperta ali, e daí é para ver daí o meu slide. Estou compartilhando? Não. Deixa eu ver. Não, estou fazendo besteira aqui. Ele pergunta assim, sua apresentação substituirá a da Josiane? Ah, não, então não. Vocês estão vendo agora a minha tela? Estão vendo? Eu tô vendo normal a tela da professora e quando a professora mexe nela. E o meu cursor, ó, meu cursor tá na minha câmera e agora aqui, certo? Tem que apertar ali. Aham. Ali é que vai aparecer daí o slide que eu vou apresentar. Porque essa aqui sou eu. E esse aqui é o meu slide. E é esse aqui. Estão conseguindo ver agora? Eu tô vendo. Também tô vendo. Demora mesmo um pouquinho, gente, pra gente... Ainda mais porque a internet, né, não é... Ok. Então, vamos lá. Quando a gente fala de perícia, a gente fala que a perícia, na verdade, é o quê? A perícia é um trabalho que a gente faz para o juiz ou para as partes. Lembram das partes? Então, essas partes podem ser, então, parte A ou parte B, que são os advogados. Os
peritos trabalham, então, como perito judicial, quando ele trabalha para o juiz, né? Relembrando um pouquinho, já que faz mais de um mês que a gente não tem aula de perícia. E eles trabalham também para as partes que são chamados de assistentes técnicos, ok? O trabalho do perito, ele sempre é feito com base, então, em uma situação que está no judiciário. Só que tem algumas coisas que, por exemplo, assim, o que é para eu calcular? Porque às vezes tem uma situação que é muito grande, muito abrangente, e a gente não entende exatamente, assim, o que é para fazer, porque às vezes eles são muito explícitos no que eles querem, tá? Então se criou essa figura de quesitos periciais, que são o quê? Quando o trabalho vem para você como perito, você já consegue verificar lá dentro do processo quais são os quesitos periciais, ou seja, quais são as perguntas que você, como perito, deve responder. Aí isso ajuda muito, porque daí a gente consegue efetivamente mostrar assim, ó, dizer, olha, eu tenho que responder a isso, porque eles só querem saber isso. Mas, professor, eu achei mais coisas além disso. A gente pode também colocar essas coisas adicionais que são pedidas, tá? Mas a gente tem que se ater muito a responder aos quesitos, certo? Então, na verdade, quesitos periciais são perguntas que são feitas para o perito responder de acordo com os cálculos que ele tem que fazer, tá? A gente não chama de perguntas, a gente chama de quesitos porque é termo jurídico, certo? Tudo bem do jeito que eu tô falando, gente? Sim. Ah, ok. Sim, tudo bem. Então tá. E elas podem ser feitas tanto pelo juiz como pelas partes. Então, quem prepara os quesitos são o juiz e as partes, certo? Então, a gente pode responder como perito do juiz ou como assistente técnico, quesitos que vêm das três situações. Então, parte A, parte B e o juiz, certo? Por que eles fazem isso? Eles fazem até para simplificar o trabalho deles, porque daí a gente vai direto ao ponto, entendeu? A gente só faz aquilo que eles querem saber, ok? Então, nesse caso, é muito bom, e a gente tem que cuidar bastante com os quesitos, porque alguns advogados usam os quesitos para prorrogar, né, que é o que a gente fala, assim, como é que a gente pode dizer? Para levar com a barriga, entenderam? Os processos para pegar o perito pela calça curta, como se diz, para ele dar a opinião pessoal dele. E eu não sei se vocês lembram, a gente não pode dar opinião pessoal como perito, certo? Então a gente tem que cuidar muito nessa situação onde ocorrem esses quesitos, tá? Os quesitos geralmente fazem parte do trabalho final do perito, então o perito vai apresentar um laudo, e nesse laudo ele vai ter que responder a esses quesitos, certo? Uma coisa que é muito importante, um quesito não pode só ser respondido sim ou não. Nunca vocês vão fazer isso. Então aqui entra o nosso poder, que vocês adoram, na verdade, de escrita daquilo que vocês fizeram. Então, aqui tem que ser muito bem escrito, bem esmiuçadinho, numa linguagem simples e acessível, tanto para os advogados quanto para o juiz, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de quesito, olha só. O modelo de um quesito é escrito: os valores devidos foram pagos? Que valores, né? Devidos a quem? Foram pagos quando? Do que se está falando? Então, é muito difícil você responder a um quesito dessa forma, a não ser que você tenha já um preâmbulo bem grande, seja uma situação bem simples de perícia. Mas o ideal é que os quesitos venham mais ou menos como está aqui, ó, no modelo B desse slide. Os valores das parcelas mensais devidas pelo réu autor, em função do contrato de empréstimo número tal, celebrado no dia tal, identificado nas folhas do processo, né? Foram pagas. Fundamentar a resposta com identificação e detalhamento dos documentos analisados pela perícia. Aí sim, agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá olhar os documentos e verificar se as parcelas foram pagas ou não como perito, né? Fica muito mais fácil daí para fazer o trabalho, tá? Então, professora, é obrigada a ter quesitos no processo? Não, não é obrigada. Existem alguns processos que não são feitos quesitos, tá? Mas quando há quesitos, é melhor para a gente, ok? Alguma dúvida até aqui?
Vou continuar, então, ok? Quem cala consente. Pena que eu não estou vendo as carinhas de vocês. Oi, pode perguntar. Não falei. Seguinte, no caso, então, pode ser que existam quesitos, ou pode ser também que não existam os quesitos em uma perícia que for solicitada, é isso? Pode acontecer. E daí, é essa mesma dúvida. Tem mais alguma coisa? Depois eu continuo. Não, é isso. Porque daí, se não houver quesitos, ou eles têm que deixar claro o que eles querem, ou você vai ter que perguntar o que eles querem daí, tá? Mas não precisa vir em forma de quesitos, não. Okay? Então, eles não são obrigatórios. E agora aqui a gente tem um modelo de resposta, que daí é a nossa parte como perito, certo? Por exemplo, eu não posso responder sim. Esse sim quer dizer que foram pagos ou que não foram pagos? Tá, mas e daí? Então, assim, aqui tá bem técnico, bem juridiquês, mas não precisa ser tão assim nesse nível. Aqui eu realmente extrapolei para vocês verem, tá? Positiva é a resposta, olha que chique, né? De acordo como que consta nos registros fornecidos pelas partes ao perito judicial, identificamos no documento 1 e 2, que é possível observar, né, que tal, foi pago, não foi pago, entenderam? Isso é uma resposta de quesito pericial, é uma coisa completa, bem feita. Professora, mas é tão difícil escrever. Na verdade, não é, porque aqui a gente não precisa inventar. A gente vai ser direto, mas a gente tem que especificar. Essa que é a diferença, entendeu? Não pode ter preguiça aqui de escrever sim ou não. É só essa a diferença, ok? E uma coisa muito importante que acontece hoje no judiciário é que, assim, essa frase eu acho muito legal, que é fazer quesitos não é jogar a esmo uma isca para ver o que é possível pescar. E após a pescaria, decidir o que vai fazer com o peixe. Se é bom, a gente come, se é ruim, a gente devolve para o rio. O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, ó, por exemplo, o advogado lança um monte de quesito, já peguei processo com 40 quesitos só de uma parte. Tá? Porque ele vai fazendo um monte de perguntas, às vezes elas acabam sendo até repetitivas para ele justamente te pegar de calça curta, entenderam? Porque daí o que vai acontecer? Tu vai dizer assim, ó, pode responder uma coisa nenhuma, e na outra pergunta que era a mesma coisa, responder outra coisa, entendeu? Porque os advogados são assim, e lembrando, eles são assim porque a legislação permite que sejam assim também, ok? Então, assim, ó, o ideal é que eles fossem também diretos, mas muitas vezes não acontece isso, e nós, peritos, temos que estar preparados para esse tipo de situação, ok? Uma coisa que é muito importante, os quesitos, eles podem ser adicionados durante o processo, então você recebeu uma parte de quesitos, depois você recebe outras partes, mas o que não podem é ser retirados do processo mais. Uma vez incluídos, tá? Vocês vão ter que responder a todos aqueles quesitos, ok? Não pode mais retirá-los. E eles só podem... Pode perguntar. Tá, eu queria perguntar o que a gente, naquele exercício que a prof passou, tinha uma pergunta sobre isso, sobre adicionar quesitos. Aí, pelo que eu li, no entendimento que eu cheguei, que eu não sei se está correto, é que eles podem ser adicionados até o momento da entrega final do laudo, os quesitos suplementares. Eu não sei se estava correto ou não. Tá correto, é isso mesmo, era isso que eu ia falar agora. Eles podem ser adicionados até um limite, por exemplo, até que você entregue o trabalho final. Depois disso, não tem mais como, né? E o trabalho final é a entrega do laudo, que a gente vai aprender a fazer hoje também. Tranquilo? Tranquilo. E uma coisa, assim, que isso, assim, a gente fala, mas o problema é que a gente recebe quesitos de outros, né? Então, é muito difícil a gente gerir os quesitos. Mas o ideal é que os advogados e os juízes tivessem consciência de que os quesitos não são idênticos em problemas semelhantes. Por exemplo, você tem dois processos. Em cada processo, você tem dívida de banco, certo? As duas situações são dívidas de banco, mas são situações diferentes, então podem haver quesitos diferentes, deveriam pelo menos, ok? É mais nesse sentido. O prazo para você pedir os quesitos, se você não recebeu no momento que você foi intimado a se tornar perito, é de 5 dias, então você tem até 5 dias, né, depois de nomeado, para pedir os quesitos,
certo? E você pedindo os quesitos fica muito melhor, inclusive, de fazer o preço, porque você sabe o que você tem que fazer daí exatamente, né? Então, fica bem mais fácil, ok? Geralmente, quando você vai responder aos quesitos, vocês têm que responder primeiro aqueles quesitos que foram elaborados pelo juiz e segundo, na ordem que foram juntados no processo pelas partes. Então, digamos que o réu colocou os quesitos primeiro no processo e depois só o autor. Então, você vai responder aos quesitos do juiz, depois aos quesitos do réu e depois aos quesitos do autor, certo? Professora, tem que ter quesitos dos 3 no processo? Não. Pode ter só de uma parte, pode ter só do juiz, pode ter de todos, tá? Isso também. Como pode não ter quesitos. Tudo bem? E a gente tem também, por exemplo, assim, alguns quesitos que alguns juízes já indeferem, tá? Então, assim, eles já olham assim e dizem, nossa, não é papel do perito responder isso, certo? Mas se deixar passar, a gente tem uma brecha do que fazer. Mas, por exemplo, os advogados perguntam, a taxa de juros no Brasil é de 12% ao ano? Gente, isso é muito óbvio, entendeu? Não é uma coisa que tem a ver com o processo exatamente. Se for e você precisar dessa informação, você como perito vai colocar, tá? A outra aqui, a saúde mental do réu é boa ou ele também é louco, né? Ou ele é tido como louco, aqui tá. Né? Não faz sentido ao perito responder isso, ok? A autora praticou todos os atos de forma legal? Obedeceu todos os procedimentos definidos quando ingressou com o processo? Gente, isso daqui é coisa de advogado responder. Tu não sabe se o processo foi dado entrada certo ou não. Não é verdade? Porque a gente não entende de processo judicial. Ok? Então, essas coisas o juiz deveria filtrar e indeferir antes de que eles venham para vocês. Mas digamos que ele não filtre e não indefira e eles venham para vocês. Aí esse quesito se torna impertinente. Ou seja, é um quesito, sabe que pertinente, não sei se vocês lembram que quando a gente era criança, minha mãe chamava que quando eu estava fazendo manha, eu estava sendo impertinente. É mais ou menos assim, sabe? Eles vêm só para incomodar, certo? E eles têm justamente aquele caráter procrastinário, que a gente fala, que é o quê? Empurrar com a barriga, certo? Para você pegar você de calças curtas, para você responder o que não deve, para depois o que acontece? Ele lá indeferir o processo e começar tudo de novo. Mas por que os advogados fazem isso? Aqui eu não posso perguntar para vocês responderem, não é verdade? Mas eles fazem isso porque geralmente eles sabem que o cliente está errado, tá? Daí eles sabem que vão ter que pagar uma hora, mas vão empurrando com a barriga, certo? E os quesitos impertinentes, eles podem não ser respondidos pelo perito. Não que o perito não vai responder, mas ele não vai precisar calcular e nem responder aquilo que está sendo pedido. Mas ele tem que responder. Como, professora? O que a professora está querendo dizer? Por exemplo, quando perguntar ali se a saúde mental do réu é boa, né? Não é nosso papel saber disso, não é verdade? E não sei nem se interessa isso para o processo. Então, a gente vai ter que responder, mas a gente vai responder que é um quesito impertinente e que não é da nossa alçada esse assunto. Só isso. Ok? Não pode deixar em branco, mas pode responder que você não tem competência para responder aquilo. Certo? Então, assim, quais são os quesitos que são considerados impertinentes? Então, aqueles que não são do processo em si, não é verdade? Se o processo é do ano de 94 e eles estão perguntando coisa de 2004, não preciso responder, ok? Que extrapolam o período é essa situação que eu dei agora, né? Que vão para outras áreas de conhecimento que não são a do perito também, tá? E se for interpretação jurídica também não, porque não é o nosso papel é calcular e verificar se está correto ou não, tá? E se perguntar a nossa opinião pessoal. Então, vocês lembram, não sei se vocês lembram, claro, porque depois de um mês, né, que nós não podemos dar opinião pessoal. A gente não acha nada, a gente só encontrou isso e aquilo. Então, nesse caso aqui, a gente não vai responder, eu acho isso. Foi verificado isso, foi encontrado aquilo, calculou-se isso, aquilo. Pode ser primeira pessoa aqui, tá? Não precisa ser em formato de artigo científico. Mas se perguntarem o que você acha, perito, dessa situação, você vai dizer que perito não vai dar opinião pessoal, ok? Perito não acha nada, ok? Aí a gente tem outras situações aqui, mas essas situações aqui, elas são muito, assim,
difíceis de acontecer, tá? Que daí são os suplementares, por exemplo, você recebeu os primeiros quesitos, depois aparecem mais quesitos até que você entregue o trabalho, né? Daí pode. A gente tem, por exemplo, você respondeu um quesito, mas daí eles não entenderam. Aí eles fazem um novo quesito para esclarecer aquele anterior, tá? É muito difícil isso acontecer, geralmente eles te chamam para você responder. E os quesitos prejudicados são aqueles em que você não consegue responder, mas que são técnicos. Então, por exemplo, assim, você não conseguiu documentos, né? Então, ele ficou prejudicado porque você não consegue calcular, porque não te entregaram os documentos e não teve jeito, e o juiz mandou entregar e mesmo assim não teve como, tá? Então, essas situações de quesitos prejudicados. Na verdade, eu vou dizer para vocês, eu nunca peguei nenhum quesito de esclarecimento e nenhum quesito prejudicado. Mas existe isso na legislação, e se acontecer, vocês sabem que tem, ok? Então, agora eu queria fazer um estudo de caso com vocês, mas não é esse que está aqui, tá? Eu queria fazer um estudo de caso, vocês ainda estão vendo minha tela, né? Lá no... Desculpa, lá no AVA tem esse arquivo aqui do Word, vocês estão vendo ele? Tá todo mundo vendo? Sim. Deixa eu lá ver se então, deixa eu lá ver se vocês estão respondendo no chat. Ok. Eita, que deu um tilt na minha tela aqui. Ok. Eu vi esse looping também. Uhum. Não sei como fez, hein? Então, aqui, gente, eu criei uma situação que é uma situação real, mas que eu deixei ela menor, tá? Então, assim, ela acaba sendo mais ou menos hipotética, quando a gente está falando de que eu tirei o nome das partes mesmo, né? Porque esse sigilo, e diminuiu o tamanho, né? Porque aqui era um contrato muito maior do que eu coloquei aqui, para a gente poder fazer essa situação, tá? Então, tá ali, ó, o Poder Judiciário de Santa Catarina, segunda vara civil. Então, vai ter sempre, assim, essa introdução, tá? Porque é um modelo do judiciário, e ali tem, ó, objeto da perícia contábil. Então, a gente tem o número do processo inventado, claro, tá? As partes, então, a gente tem o réu, a Sulamita Rodrigues, e o autor, o Banco Francês S.A. Criei isso aqui, né, para mascarar quem é de verdade. Então, a situação é qual? O autor, então, vamos ver quem é o autor aqui. O autor, todo mundo sabe quem é o autor aqui? Tá escrito ali em cima, não é verdade? Eu não deixei nem vocês responderem, mas imagino que vocês sabem, que é o Banco Francês, tá? Então, o autor, ele reclama o não pagamento de 2 parcelas do contrato em anexo. Façam de contas que vocês têm um contrato, tá? Porque eu não poderia colocar o contrato aqui para vocês. Ele solicita o pagamento dessas 2 parcelas com acréscimo de juros e multa por atraso pelo IGPM, tá? Até a data de realização da perícia. Então, o que está acontecendo? O banco entrou contra a Sulamita. A Sulamita é uma pessoa física. E o banco disse, Sulamita, eu preciso que você pague essas 2 parcelas do seu contrato, porque você não pagou. E ainda por cima, senhor juiz, eu quero que seja pago com juros e multa por atraso, ok? O réu, que é a Sulamita, ela diz ter sido vilipendiada. Olha que lindo, né? Então, é uma palavra do judiciário que diz que ela foi vilipendiada, uma palavra bonita para dizer que enganaram ela, ok? E ela solicita a repactuação das parcelas. Ela quer que as parcelas sejam recalculadas, tá? Recalculando-os com a retirada das taxas cobradas em contrato, que eu já vou explicar para vocês, exceto impostos, e ainda diz não ter condições de pagar o valor solicitado pelo autor, porque ela acredita que não é devido. Tudo bem até aqui? O juiz, então, ele criou essas 3, ele mandou para o perito, né, não criou, ele mandou esses 3 quesitos, ok? O primeiro, qual o valor a ser pago se atendidas as solicitações do autor, de acordo com o contrato em anexo assinado entre as partes?
Então, aqui a gente sabe, olhando esse quesito, que a gente tem que verificar qual que seria o valor que foi de acordo com a solicitação do autor. O autor, ele está falando o quê? Que ele precisa receber 2 parcelas e ele quer receber em atraso, ok? Então, essa é uma coisa que a gente tem que calcular. Então, quanto que hoje sairiam essas 2 parcelas em atraso? Tá? O segundo quesito, qual seria o valor de cada parcela, se calculados pela mesma modalidade de amortização de financiamento? A amortização de financiamento a gente aprendeu ano passado em gestão financeira, lembram do saque da Price? Então, é aí mesmo, tá? Mas e pede também o juiz para excluir todas as taxas cobradas pelo banco, com exceção dos impostos devidos. Então, aqui a gente já sabe que a gente tem que recalcular as parcelas sem as taxas que foram todas adicionadas ao contrato, que a gente já vai descobrir quais são, tá? E o terceiro, qual seria o total do valor a ser pago pelo réu, se a parcela fosse calculada com amortização idêntica ao do contrato, considerando juros médios de mercado, que a gente vai aprender a fazer isso aqui também, que é o que acontece na maioria dos financiamentos, os juízes pedem isso. Na data da celebração contratual, considerar ainda o pagamento de juros e multa por mora de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Sim, um mundo que vocês nunca viram na frente. Mas depois da aula de hoje, espero eu que vocês olhem isso daqui e digam, é muito fácil, professora, tá? Então, o que eu fiz? Ao invés de vocês irem lá e pegarem os contratos, os documentos, eu peguei tudo para vocês, as informações, e trouxe aqui já resumido, certo? Então, nesse caso, a gente tem que o contratante é a Sulamita mesmo e o contratado é o Banco Francês. O contrato foi celebrado no dia 1º de janeiro de 2015 e ele tinha vigência de janeiro de 2015 a 1/7 de 2015. Então, ele tinha 6 parcelas, ok? Claro que na prática ele tinha mais, tá, gente? Era um contrato de 36. Ele não tem carência, lembram da carência? O objeto do contrato, o que para uma aquisição do carro financiado pelo Banco Francês. Pode perguntar. É que travou Tá travando Tá travando? Travando, daí não deu para entender. o áudio. Ah, então vamos de novo. Vamos lá, Não vamos deu lá. para ouvir o áudio. Tá, aonde que parou? Já não lembro mais, professor, onde parou? Eu vou interromper o compartilhamento e vou fazer de novo. Espera aí. Acho que vocês vão ter que clicar de novo ali a minha apresentação, tá? Não é esse, é esse. Fui me empolgando falando, né? Tranquilo, então, agora? Tá todo mundo ouvindo de novo? Vocês podem me dizer mais ou menos aonde vocês estavam prestando atenção? Até onde? Eu ouvi até a parte da carência ali, daí depois que travou. Tá. Pra mim, né? Não sei se pros outros. Digam aí vocês. Eu também ouvi até a carência no caso. Tá. Beleza. Carência, vocês sabem o que é, né? Quando a gente não paga as primeiras parcelas, mas o banco vai cobrar juros, ok? A gente não amortiza.
E o objeto do contrato aqui, então, é assim, é para aquisição de veículo, ou seja, CDC aqui é crédito direto ao consumidor, ou seja, foi feito um financiamento da Sulamita com o banco francês para comprar um carro, tá? O valor do contrato era de 50 mil e a taxa de juros ao mês 1,93, tá? Além dos 50 mil que foram, que era realmente o valor que a Sulamita pegou emprestado para comprar o carro, ainda foi cobrado da Sulamita a taxa de contrato, o IOF, a taxa de abertura de conta, a taxa de seguro do contrato, tá? Tudo isso foi incluído no valor do financiamento. Eu não lembro se eu já expliquei isso para vocês, eu acho que sim, tá? Mas o que acontece? Geralmente, todas essas taxas os bancos cobram, e ao invés de perguntarem se você quer pagar eles na hora, o que eles fazem? Eles incluem tudo no valor, e a sua parcela já está incluído isso. Isso significa o quê, professora? Significa que vocês estão pagando juros sobre todas essas taxas, sobre o OF, sobre tudo, tá? Por quê? Porque eles colocam tudo dentro do valor financiado. Então, é uma opção que eles não te dão, o banco, mas que eles deveriam oferecer, tá? Porque fica mais caro daí o financiamento, ok? E essa parcela, lá no contrato, está dizendo que a parcela é 9.535,88 e vencimento é no dia 1º. Eu não coloquei aqui, porque eu esqueci, gente, mas aqui eu vou colocar, ó, se vocês quiserem colocar no de vocês, o método de amortização é o price, que é 90% dos contratos de financiamento de... Então, vamos calcular isso daqui. Oi? O áudio Seu tá áudio tá travando. Ai, que droga, gente. Que pena. Ô, professora, ali no negócio da perícia não tem esse Word, pelo menos o meu só baixou aquele slide que a professora estava mostrando. Só isso, mas eu botei mais arquivos lá. Coisa? Ele só Só baixou tava... o slide também pra mim. É? Então, peraí. Eu também tava procurando, não achei. Não? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui agora, então. Deixa eu abrir aqui materiais. Editar, adicionar. Será que... Acho que eu já sei o que eu fiz. Porque eu uso esse mesmo programa na Católica. E lá eu posso adicionar um arquivo mais de uma vez, e aqui não deixa. Gente, o meu filho tá dançando na minha frente aqui, ó. Vai demorar mais quanto tempo, Cabo? Só um pouquinho que eu não tô vendo o que eu tô fazendo. Eu gente. quero ver essa criança dançando. Ela quer ver tu dançando, Bruno. Ele não tá ouvindo, né? Porque... É quanto tempo de aula? Ah, valeu. Vai dizer que ele vai ficar com vergonha agora. Já sumiu Fala pra daqui ele. já. Fala pra ele, Bruno, não se acanhe, pois eu sei da menininha do inglês. Ele tem um treco. Agora é outra já não é mais essa. É outra? Muito ligeiro. Tá, Uhum. tá arrasando os corações esse menino. Tá, eu tô criando aqui, então. Vou colocar para vocês, tá? Esse arquivo. Um momento, por favor. Ele só deixa eu colocar um de cada vez mesmo, não é igual lá. Então, se vocês quiserem... Calma. Dá F5, ver se aparece agora, então, gente, para vocês. Tá lá em materiais dessa disciplina. É que ele também tá bem ruim, o Ava, para entrar, Josi, tá travando. Muito demorado. Até o meu... Ele tá pensando aqui também, ó. Ele até já salvou tudo, mas eu pedi para voltar ali e ele tá demorando muito. Para mim apareceu aqui agora mais um arquivo. Pra mim apareceu também.
Então, baixem o arquivo, quem conseguiu ver, tá? O meu ainda está pensando também. Enquanto isso, gente, abram o Excel. Pode abrir um documento em branco, tá? Ele trava, parece, quando tem mais gente, né? Usando. Quando todo mundo tiver aberto o Excel e o Word, me dá um ok, ok? Ok. É para abrir o Word do exercício e o Isso. Excel em branco? O Excel em branco. Enquanto isso, eu vou colocar mais um material que teria que colocar lá, tá? Só um minutinho. Eu achei que tinha ido, não foi. Tá faltando algumas pessoas ainda, né? Darem ok. Oi? Opa. Mas não se preocupe com isso que eu coloquei agora, tá? Isso para depois. Então tá, vou começar então. A gente tem aqui então a situação do Word. Só um minutinho, gente. Não é corona. Pelo menos eu acho que não, tá? Vamos lá. Qual que é o primeiro quesito? O primeiro sorte da aula ser online. é a sorte, senão você estava tudo ferrado. Pecado. Ai, credo. Qual o valor a ser pago se atendidas as solicitações do autor de acordo com o contrato em anexo assinado entre as partes? Então, a gente sabe que o contrato é isso daqui, são essas informações, ok? Tá? Ali no Word. Então, ele quer saber qual seria o valor de cada parcela que a Sulamita teria que pagar para o banco francês se tivesse que pagar o quê? As duas parcelas corrigidas com juros e multa de atraso. Aqui, gente, a gente vai fazer uma coisinha que a gente fez várias vezes na nossa aula lá de gestão financeira, que é criar uma planilhinha
de tabela price, ok? Então, eu vou fazer aqui bem devagarinho, e se vocês precisarem que eu pare, vocês falem stop, teacher, ok? Uma planilhinha de price para a gente conferir esse contrato. Então, vou botar aqui, ó, número da parcela. Estou fazendo bem basiquinha, tá bom? Como se eu estivesse no quadro. Eu espero que esteja mais ou menos assim, pelo menos. Tudo bem? Ok. Aí, aqui, juros. Ok? Depois a gente põe um cabeçalho, uma coisinha. Aí, aqui, amortização, parcela, saldo, final. Então, eu vou colocar aqui, ó, parcela 0, parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô fazendo bem devagarinho, eu acho. Tô esperando vocês, tá? Que eu sei que vocês têm que ir lá no Excel e fazer. Vou continuar? Pode? Esses dois aqui vocês podem copiar depois, tá? Isso aqui é só para eu lembrar de explicar a vocês. Quando a gente está falando, então, de price, a gente está falando o quê? Que é parcela fixa, né? Que é o sistema francês de amortização, ok? Que a gente aprendeu, vocês aprenderam com o Macedo também, tá? Vocês têm que lembrar de tudo isso de cor e salteado. Então, parcela fixa significa que a gente tem que calcular PMT, certo? E como que a gente calcula PMT? Ou no HP, ou uma fórmula tamanho do mundo, ou no Excel, ok? Então, no Excel eu ensinei uma vez, eu acho para vocês só, e na HP é aquela de botar o FV, tal e tal. Como tá todo mundo no Excel, eu vou ensinar a fórmula no Excel, pode ser? Pode! Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar aqui os dados do contrato, gente. Então, para calcular, olha só, o que ele está dizendo? Que o valor que foi pego foi de 50 mil reais, certo? Só que foi incluído nesse financiamento uma taxa de contrato, um IOF, uma taxa de abertura de conta e uma taxa de seguro. O que isso quer dizer? Que tudo isso daqui foi incluído no contrato, tá? Então, a pessoa, na hora que pegou o financiamento, não pegou um financiamento só de 50 mil. Eu vou copiar e colar aqui, ó, todas as informações, tá? Lá do Word. Ela vai ter que, elas incluíram no financiamento todos esses valores. Professora, como que a gente vai saber isso? Na tentativa e no erro, gente, tá? Não tem muita saída, assim. Vocês vão olhar, vão calcular a parcela e vão adicionando ali o que foi incluído. Mas, olha, vou dizer para vocês que geralmente é incluído tudo. Porque essas informações de taxa de contrato, de OF, de tudo, todas estão no contrato, tá? Todas elas. Então, eu fui lá e eu peguei e coloquei todas as informações aqui, gente, ó, tá? Então, o valor
contratado foi 50 mil, que foi o que a Sulamita recebeu. Mas o valor financiado foi o quê? Foi os 50 mil, mais o 356, mais 1.890, mais 95, mais 1.200, ok? Foi recebido, foi tudo isso que entrou no financiamento dela. Então, eu vou botar manualzinho aqui. Eu sei que dá para fazer por fórmula, mas eu só vou fazer assim para vocês poderem ver, tá? Então, mais o 356, mais 1.890, mais 95, mais 1.200. Então, o financiamento efetivo dela não foi de 50 mil reais, foi de 53.541. Agora, uma pergunta que eu quero que vocês pensem. Alguém de vocês aí já fez algum financiamento, conhece alguém que fez? Alguma vez o banco já perguntou para vocês que se era para incluir ou não? Ah, professora, não sei. Pois é, se tu não sabe, não foi perguntado, tá? Então, aqui, esse é o valor que foi calculado. Então, esse aqui é o nosso valor de financiamento, 53.541. Vou deixar vocês copiarem um pouquinho, vou esperar um pouquinho. Geralmente eles debitam no momento da contratação, né? Quando não é financiado. Isso. Quando não é financiado, eles tiram da conta já direto da pessoa, né? Isso. É bem isso que acontece. Aí, como é financiado, o que que eles fazem? Eles colocam tudo dentro do financiamento e não te dão a opção de pagar isso, aquilo ali, para não ter que pagar juros sobre essas taxas e esses impostos. Então, gente, se 53.541 foi o valor que a Sulamita pegou agora no contrato, esse é o valor presente, né? Esse é o VP ou PV na calculadora financeira, mas aqui no Excel é VP. Vamos colocar qual é a nossa taxa? Qual que é a nossa taxa? Alguém pode me ajudar? Aí não preciso falar, vai demorar, né? Tá ali, ó, 1,93 ao mês. Estamos fazendo um contrato mensal? Sim, 6 meses. Então, tá certo, 1,93%. Esse é o nosso I. A gente precisa do N, não é verdade? Lembram disso? Então, o N, acabei de falar, né? São 6 parcelas. Eu boto o dedo na tela, gente, como se vocês estivessem vendo. O professor tá aqui, ó, 6. Então, vou botar aqui, 6. A gente precisa saber PMT, qual que é o valor da parcela. No Excel, a fórmula é simples, bem simples, tá? Igual, né? Para poder botar a fórmula, inserir fórmula no Excel, PGTO. Porque, gente, no Excel, PGTO, o meu, pelo menos, é um Excel em português, tá? Se for em inglês, vai ter que ser PMT, o de vocês. Abre parênteses. Então, PGTO é pagamento, tá? Então, ele vai calcular pagamento, ou seja, parcela. Aqui pode ver, ó, vocês estão vendo aqui que ele põe taxa? Ele quer saber qual é a taxa. Primeira coisa, hein? Aqui a gente aperta na taxa, ó, 1,93. Ok? Aí ele diz ali, ó, que tem que separar por ponto e vírgula. Não tem ponto e vírgula depois de taxa? Então, vocês vão apertar ponto e vírgula. NP é número de prestações, ou seja, prazo, que é N, certo? Então, eu vou apertar no N ali, ó, 6. Mais um ponto e vírgula. VP, a gente também sabe que é o valor presente, certo? Só que aqui no Excel é igual a HP. Na HP a gente não tem que colocar CHSPV para deixar negativo. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que não precisa apertar CHS. É só botar um menos na frente e colocar o valor do VP. Ponto e vírgula.
Quando está entre colchetes na fórmula, ele quer dizer que não é obrigatório fazer. É que ele está pedindo se a gente tiver o valor futuro, mas a gente não tem. Então, a gente vai deixar em branco e vai botar de novo um ponto e vírgula. E o tipo é seu pagamento no fim do período ou no início do período, ou seja, fim do mês, início do mês. Mas nesse caso aqui é sempre zero, tá, gente? Para price vai ser sempre zero. Fecha parênteses. Esperava se todo mundo chegou nesse daqui. Enter, então, ó. 9.535,88. Então, esse é o valor da nossa parcela fixa. Fechou com o que estava lá no contrato? Vamos olhar lá no contrato? Tá aqui o contrato. 9.535,88. Ó, fechou certinho. Ok? Até aqui tudo bem, né? Então, vamos colocar isso aqui na price agora, para poder ficar bem certinho. Na price, a gente tem que lembrar, então, que a parcela é fixa. Então, o saldo que a gente vai colocar aqui, eu vou botar saldo devedor aqui, que fica mais bonitinho, né, gente? Aqui, saldo final. Isso. No momento zero do contrato, a pessoa devia quanto? Devia o valor do carro, que é 50 mil, mais todas as taxas. Então, ela devia 53.541. Esse é o valor da dívida. Momento zero aqui, ó. Tá? Aí, a gente sabe que as parcelas, todas elas são fixas, na verdade? E todas as parcelas são no valor de 9.535,88. Então, coloquem, gente, ó, o valor de 9.535,88 da parcela 1 até a parcela 6. Vou deixar vocês fazerem isso agora, tá? Se é muito devagar ou muito rápido, me fala. O áudio não tá falhando agora. Ok. Então, a gente precisa calcular juros, amortização e saldo devedor. Lembrando que a price sempre tem que zerar, né? Não sei se vocês lembram. Então, quais seriam os juros pagos nessa parcela de 9.500 na parcela 1? Os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor, ou seja, o saldo do mês anterior, né, que ficou no final do mês, vezes a taxa de juros, que a gente tem uma taxa de juros de 1,93 ao mês, certo? Estamos calculando o mês. Esse aqui é o juros do mês, ó. O que eu fiz? Peguei o saldo devedor vezes 1,93%, ok? A amortização é calculada como na price? Parcela menos juros. Só isso. A soma dos dois, gente, sempre vai fechar com o valor da parcela, tá? Sempre. E o saldo devedor vai ser sempre o saldo anterior menos a amortização. Então, aqui é que os alunos sempre se pegam, sabe? Porque eles fazem saldo devedor menos parcela. Mas não, porque a gente tem que só diminuir aquilo que é dívida principal, não juros, tá? Então, nesse caso, o saldo vai ser um saldo devedor menos a amortização. Vocês conseguem fazer isso agora para todos os meses até chegar no mês 6? Vou fazer de novo, ó. Então, é só pegar o saldo anterior vezes a taxa de juros de 1,93, certo? Aqui eu só copio e aqui eu só copio. Olha que bonitinho. Façam aí e eu vou fazendo aqui, tá? E a gente vai ver se vai chegar na mesma coisa que vocês. Então, eu vou interromper o compartilhamento para vocês fazerem sozinhos.
Tá? E vocês vão ver o meu rostinho lindo agora, ou o meu rostinho fazendo a careta, fazendo planilha. Meu, deu uma diferença de 2 centavos. Pode ser o arredondamento, porque tu colocou aqui 9.535,88 na parcela, sem puxar de fórmula, né? Digitou, né? Eu acho que sim. É por isso, mas não tem problema. Em perícia, essas diferenças não fazem diferença, entenderam? Diferença. Porque é irrisório isso para um processo, 2 centavos, uma diferença, não tem problema. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e vocês vão conferir, tá? Com o meu. Vejam se fechou. Então, o total de juros aqui, ó, eu vou fazer uma fórmula de soma, certo? Tem que fechar esse valor, ó, 3.674,30. Confiram se fecha com o de vocês. Ok, então. Então, agora, gente, vamos lá para o quesito número 1 ainda, porque até agora a gente só conferiu, né, o contrato, mas a gente tem que responder o quesito que o juiz fez, os quesitos todos, na verdade. Então, o primeiro quesito aqui é qual o valor a ser pago se atendidas as solicitações do autor de acordo com o contrato em anexo assinado entre as partes. O autor, que entrou com a ação, foi o banco, lembrando, né, e ele está dizendo que as duas últimas parcelas não foram pagas, tá? E ele quer o pagamento. Então, a gente vai continuar a nossa planilha aqui, ó, do ladinho, porque olha só, se ele está dizendo que não foram pagas as duas últimas parcelas, ele está dizendo que essas duas últimas aqui não foram pagas, ele não recebeu, e ele quer receber com juros e multa por atraso, ok? Então, nesse caso, eu vou criar mais uma colunazinha ali do lado, tá? Algumas, para a gente poder calcular isso. Então, olha só, vou colocar aqui. A gente conferiu e nós vimos que realmente, tá? E nesse contrato, a pessoa não pagou as duas últimas parcelas. Nós olhamos os documentos, porque eu não posso entregar os documentos para vocês, porque são sigilosos, na verdade. E esse pagamento aqui, então, a pessoa fez o pagamento certinho. Ela pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira e pagou a quarta. Ela não pagou essa e não pagou essa. Ficaram em branco, tá? Foi quando o banco entrou daí, então, com a ação, ok? Então, a gente tem esses dois valores aqui, que o juiz pede para a gente calcular com juros e multa por atraso na data da perícia. Tá? A gente sabe que o vencimento, qual é o vencimento de cada uma? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Quanto que vencia cada parcela? Vamos olhar lá para verificar? O contrato teve vigência do dia 1º de 2015 ao mês 7 de 2015, certo? E a gente tem aqui embaixo a informação, ó, o vencimento de cada parcela é dia 1º de cada mês. Então, ele foi celebrado no dia 1/1 de 2015.
Todo contrato de financiamento, pelo menos a maioria, vocês sabem que ele começa no dia 1º, nesse mês, e no mês que vem, só depois de 30 dias, é que a gente paga a primeira. Então, se ele foi celebrado, ou seja, se ele foi assinado no dia 1º de janeiro, a primeira parcela, como vence dia 1º de cada mês, deveria ser pago no dia 1º de fevereiro, não é verdade? Então, aqui o vencimento era 1/2 de 2015, ok? Vou conferir aqui, 2015. Tudo bem até aqui para todo mundo? Tá. Então, é só fazer o vencimento das outras, né? 1/3. Eu sei que dá para fazer automático. Quem quiser pode fazer, tá? Mas como é pequenininho, eu vou fazer na mão. Ô, prof, pode esperar um pouquinho? Posso. Parei, esperei. Qualquer dúvida, perguntem, gente. Não precisa ter vergonha de perguntar na frente dos outros, tá? Aqui ninguém tá vendo ninguém. Não me aguentei. Quando eu puder ir, vocês podem falar. Fechou. Tinha colocado uma linha a menos. O quê? Aí eu perdi toda a minha planilha. O quê?
Então tá, gente. O que que a gente tem que saber? Tem que saber a data que a gente vai fazer a perícia, porque ele está dizendo que já que esses valores dois aqui não foram pagos, ó, a parcela 5 e 6 não foram pagas, a gente tem que calcular juros e multa pelo atraso, tá? Então, a gente vai considerar aqui que nós estamos fazendo a perícia no dia, calculando no dia... Agora, vamos entregar hoje, da manhã, né? Então, 31/3/2020. Olha o tempão. E é grande assim mesmo. Então, esse aqui é o quê? Data de entrega da perícia. Ok? Nós vamos entregar a perícia nessa data. Então, a gente precisa saber juros e multa por atraso, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu já vou explicar. Dias em atraso, juros, multa, saldo devedor. Saldo a pagar, eu vou colocar. Vou deixar vocês copiarem isso daqui e eu já explico tudo isso aqui daí. Posso continuar? Então, olha só. No Código de Defesa do Consumidor, então isso eu acho que é para a vida de vocês, gente, para vocês aprenderem, tá? Então o áudio tem que estar muito bom agora nessa hora para vocês. O Código de Defesa do Consumidor proíbe qualquer cobrança de juros e multa por atraso, ok? Por atraso, que fique bem claro, maiores do que o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. E eu já peguei tantos contratos, gente, por aí, tantos, mas tantos, inúmeros contratos, cobrando juros e multa maiores do que o permitido em legislação, tá? Então, isso é para a vida de vocês, para qualquer contrato que vocês forem assinar daqui para frente, tá? Para vocês não deixarem isso acontecer. Então, qual é o permitido pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor? Juros por atraso. Que fique bem claro que esses juros por atraso aqui é diferente dos juros cobrados no financiamento, ok? Diferente. Juros por atraso é permitido 1% ao mês, ou então 0,033% ao dia. Opa. Ok? Se alguém cobrar mais do que isso e colocam em contrato, gente, mais do que isso, está errado. A legislação não permite, ok? E a multa por atraso, porque além de pagar juros, né,
a gente tem que pagar a multa. A multa é de 2%, é só, não é por mês, não é por dia, não é por ano, é só 2%, porque olha só, como é que eu vou cobrar 2% ao mês de multa se eu só atrasei uma vez? Eu só não deixei de pagar um vencimento daquela parcela, não é verdade? Como é que vão me cobrar 2% de multa ao ano? Ao mês? Não pode, tá? Então, nesse caso, é só 2% e pronto. Não tem essa coisa de ser mais do que isso percentual e nem ser mais do que uma vez 2%. Tudo bem? Então, olhem todos os contratos que vocês têm assinados a partir de hoje da família de vocês para conferir se isso está certo, tá? Então, nesse caso, o quesito, ele está pedindo ali, ó, vamos lá de novo para o quesito. Eu vou insistir bastante, porque é muito importante a gente ler várias vezes um quesito para responder corretamente, tá? Qual é o valor a ser pago se é atendido essas solicitações do autor de acordo com o contrato assinado em anexo, assinado entre as partes? Então, ele quer o pagamento com acréscimo de juros e multa atualizado pelo IGPM, mas até a realização da perícia. Pode ser atualizado pelo IGPM? Agora eu quero que vocês me respondam. Pode? Acho que não, né? A prof falou ali que era só 1% ao mês. Isso mesmo, não pode, tá? Então a gente nem vai calcular isso porque tá errado, tá contra a legislação, e a gente vai dizer isso no quesito daí, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, os juros é no máximo de 0,33 ao dia, tá? E a multa, 2%. E a gente vai calcular isso só nessas parcelas que estão em atraso, não é verdade? Porque as outras foram pagas em dia. Então, eu vou botar tudo aqui de vermelho. Se vocês não enxergarem direito, vocês me falem, tá? Primeira coisa, se os juros é ao dia, eu tenho que saber quantos dias essa parcela está atrasada, não é verdade? Então, a gente tem que saber do dia 1º/6/2015 até o dia 31/3/2020, vai dar dia pra caramba para calcular na mão, né? Mas eu tenho que saber quantos dias para calcular o 0,033% ao dia, tá? Então, nesse caso aqui, vamos descobrir quantos dias sem atraso. Olha como é difícil fazer isso no Excel. A gente vai fazer um igual de fórmula, vai pegar a data que a gente está fazendo a perícia, menos a data do vencimento da parcela, que está em aberto. E ele já vai dar um número de dias em atraso. Olha que difícil. Ó, vou botar aqui de novo a fórmula para vocês verem, vou deixar vocês fazerem aí. Tá bom? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, então, para a última parcela, que é a sexta parcela. Então, a data que a gente está realizando a perícia, menos a data de vencimento da parcela. Então, nós temos todos esses dias aqui em atraso. Agora, a gente tem que calcular os juros. Então, vou abrir um igual aqui. A gente sabe que... Lembrando que juros e multa por atraso é sobre valor da parcela. Então, é sempre sobre o valor da parcela vencida, ok? Então, aqui, ó, esse valor aqui. Então, nesse caso, nós temos que calcular 1.765 dias, ok? Vezes o valor de juros ao dia, que é 0,033%, não é verdade? Vezes o valor da parcela. É isso que a gente tem que calcular para saber o valor de juros. Aqui vai dar alto, porque são muitos dias, né? Alguns contratos, algumas perícias levam muito tempo para chegar na mão do perito, acontece isso, tá? Outras não. Então, aqui vai dar 5.554,17. Veja se vocês chegaram nesse mesmo valor.
E aqui é só copiar e colar para baixo, ó, tá? A gente já tem o valor de juros, então, calculados das duas parcelas. Pode perguntar, gente. Prof, perdi ali no cálculo dos Então, vou 5.084. botar F2, ó. Peguei o número de dias, certo? 1.765 dias, vezes o 0,033%, que é o máximo que pode ser cobrado de juros por dia, certo? Aham. Vezes o valor da parcela de 9.535,88. Não, tá. Fechou. Fechou? Ok. Aí, para ir fazer a de baixo, é só copiar e colar a fórmula, tá? Beleza. A multa, não sei se vocês lembram que eu falei que é uma vez só. Então, é sempre sobre a parcela também. Então, a gente vai pegar o valor da parcela, ó, que é 9.535, vezes 2%, né? Porque é só uma vez que é cobrado, porque eu só venci uma vez, né? Então, aqui, ó, bem facinho, ó. Parcela vezes 2%. Vai ser a mesma coisa das duas parcelas, porque o vencimento de cada uma só ocorreu uma vez, né? Então, a gente tem aqui já o cálculo dos juros por atraso e da multa por atraso. Vou botar até aqui, gente, ó, para a gente saber que é diferente dos juros de contrato. Então, quanto que a pessoa deve de acordo com o banco, certo? No dia do contrato? Então, ela deve o quê? Ela deve a parcela que ela não pagou. Então, tá aqui, ó, 9.535,88, mais os juros que foram calculados até a data da perícia, mais a multa. Então, ela deve a soma dos três em cada uma das parcelas em aberto, tá? Então, só fazer isso, a soma dos três, ó. Esse mais esse. Esse aqui também vai ser parcela, mais juros, mais multa. Vou deixar aqui para vocês fazerem, ó. Ok? Então, o juiz quer saber, vamos voltar de novo para o quesito. Qual o valor a ser pago se atendidas as solicitações do autor, exceto pelo IGPM, porque a gente sabe que é ilegal, certo? De acordo com o contrato assinado em anexo. Ou seja, qual é o valor das duas parcelas com juros e multas já calculado. Então, é só somar essas duas aqui, ó. Então, ou seja, a sulamita, de acordo com o banco e de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, deve para o Banco Francês 30.467, atualizados até a data de 31/3 de 2020. Dúvidas?
Agora é só responder o primeiro quesito, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu achava que a aula ia render mais, porque eu me perdi, que eu não lembrei que isso daqui era estudo dirigido, que ia só até 20h55, tá? E a gente não vai conseguir calcular e responder todos os 3 quesitos hoje. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar para vocês responderem esse quesito na atividade, então vocês vão ter que responder lá na atividade para mim o quesito número 1 e o quesito número 2. Mas, professora, qual é o quesito número 2? Vamos ver como é fácil calcular. Vocês vão fazer esse cálculo do quesito número 2. Mas eu vou explicar para vocês. Olha aqui, ó. Qual seria o valor de cada parcela? Então, aqui ele não quer saber saldo. Ele quer saber valor da parcela se calculados pela mesma modalidade de amortização de financiamento. Ou seja, price, excluindo todas as taxas cobradas pelo banco, com exceção dos impostos. Então, nesse caso, vocês vão fazer o quê? Vou lá no Excel, tá? Então, a gente vai ter que descobrir essa parcela aqui, PMT. Então, eu vou vir aqui para baixo. Vocês vão copiar isso daqui em outra planilha, em outro arquivo, vocês decidem. Ele quer saber qual seria o valor do PMT, desse aqui, gente, ó, tá? PMT. Se não incluíssemos no valor financiado o 356, o 95.200. Mas o IOF entra, por quê, gente? Porque o IOF é imposto sobre operações financeiras. Então, aqui ele está dizendo, com exceção dos impostos, porque impostos são obrigatórios, certo? Nem o governo está abrindo mão deles agora nessa crise, só está postergando. Imagina aqui, tá? Então, nesse caso, 1.890 entrariam no cálculo do quesito 2 e o valor contratado também, tá? Mas esse valor aqui, esse aqui, não entrariam no cálculo do nosso valor presente para calcular o valor do PMT e calcular o valor da nossa parcela. Ok? Alguma dúvida? Eu fiquei em dúvida agora, tirando só o IOF. Aham. Na verdade, então, ele não gostaria de pagar imposto sobre essas taxas ali. Digamos assim, já pagou juro suficiente em cima das outras parcelas. Isso mesmo, porque existem alguns advogados que dizem que não deveria acontecer isso, porque a pessoa já não está nem conseguindo pagar, né? E ainda por cima você cobra juros sobre esse monte de taxa que o banco cria sem precisar, então ele pede para recalcular mesmo, por isso que são criados esses quesitos. Entendi. Tá? Para dizer assim, ó, já não consigo nem pagar sobre os 50 mil mais o IOF que é obrigatório, imagina ficar pagando juros sobre todas essas taxas. Diminui pouco a parcela, mas sempre ajuda, né? Entendi. Então, agora, a tarefa para vocês para a semana que vem não vai ficar tão grande quanto eu pensei, tá? Mas vai ser como? Vocês vão ter, então, que mandar para mim lá pelo AVA, que eu abri uma atividade para vocês responderem, tá? Lá pelo AVA, vocês vão responder o quesito número 1 e o quesito número 2. Esses 2 quesitos aqui, eu quero que vocês respondam para mim, tá? O número 3, a gente não fez ainda, eu não ensinei para vocês, eu vou ensinar na próxima aula, daí, que é na semana que vem já, tá? Então, eu só vou mudar o nome lá da atividade, quer dizer, responder aos quesitos 1 e 2, que eu tinha colocado outra coisa. Pessoal, eu quero saber agora de vocês o feedback dessa aula, se vocês acham que, assim, vou tentar outras formas, se vocês acham que essa daqui não tá boa, se tem que melhorar, como é que tá, vocês têm que me dar uma luz para eu poder ver o que eu posso melhorar.
Eu achei bem legal, assim. Eu achei que ficou bacana também, que deu certo, deu para explicar, ficou bem esclarecido. Porque se vocês acham que tem alguma coisa que não tá boa, a gente pode falar, tá? Fiquem à vontade. Também achei bem legal. Ah, então tá. Gostei E daí, bastante. a internet também tá tranquilo. Fora se travar, né, de vez em quando, isso pode ocorrer mesmo, né? Mas eu Até achei eu até a travo. qualidade bem boa. Eu também achei, sabe? Pensando assim. Sim, também achei. Ah, então tá. A Stephanie tinha pedido para eu repetir o cálculo de juros, Stephanie. Quer que eu faça de novo? Me responde ali. Ah, beleza. Tá bom, então. Só uma dúvida ali que eu fiquei pensando aqui sobre a taxa ali. Nesse Uhum. cálculo, eu calculo eu calculo a partir daquelas duas parcelas ou eu faço todo o contrato sem os juros? Todo contrato sem o juro. Mas a gente considera só daí o pagamento aquelas parcelas de cima, a gente esquece. A gente só vai considerar o valor das últimas parcelas que ele teria que pagar, isso? É isso, tu tá falando do quesito 1 ou 2, desculpa. Do quesito 2. Não, o quesito 2, ele não quer saber quanto que é com juros e multa, ele só quer saber o valor da parcela. Vocês nem precisam fazer a tabela, você só tem que recalcular a parcela aqui, ó, com esse novo VP. Só considerando taxa de contrato mais IOF, só isso. Ah, tá. Tá? É só isso, não precisa calcular tudo lá de novo, porque ele não pediu saldo devedor, ele pediu o valor da parcela, né? Tá lá, ó, escrito aqui, ó. Puxa vida, fiz a planilha agora. Terminei Ai, agora. que raiva, né? Valor de cada parcela, tá? Entendi. Nossa, eu já tava bolando Altas. Aham. E daí, eu quero, assim, resposta de perito, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês no início da aula, deu um barulhão aqui agora. Resposta de perito, sabe? Então, nada de o valor é tal, ok? Então, uma coisa bem agora para a gente treinar, se vocês vão conseguir. É treino aqui, tá? Então, eu vou só arrumar lá, e essa atividade eu preciso que vocês coloquem no AVA para mim, tá, gente? Então, vocês vão responder lá no AVA, tá? Eu acho que vocês sabem como colocar lá, né? Tá meio lento aqui para eu abrir para mostrar. Mas então. na atividade. Isso mesmo, em atividade. E daí vocês vão ter. Eu botei a data até o dia 6 para vocês anexarem um arquivo, eu quero um Word, porque a gente vai reaproveitar esse Word na próxima aula, tá? Então façam lá, quesito número 1, põe o quesito número 1, responde, e depois o 2, põe o quesito número 2 e responde, ok? Mais alguma dúvida? Só isso. Qualquer coisa vocês podem me chamar a hora que precisar. Sim, no Word, tá? Sempre no Word. Aqui, né, em perícia, porque no Word ficar mais fácil, porque eu não quero tabela. Quando a gente, isso eu não expliquei para vocês, né? Quando a gente responde quesito, a gente não responde tabela, a gente só coloca dados, tá? Então, nada de tabelinha ainda não chegamos nessa fase. Mais alguma dúvida? Então tá, na quarta-feira, gente, a gente vai fazer, então, um remember, né, de contabilidade avançada, que já são, acho que 2 semanas sem aula, vocês só fizeram aquele exercício de impairment ali, mas a gente tem ainda o ágil, o goodwill ainda para treinar, e daí eu criei um exercício diferente para a gente fazer também em aula online, tá? Daí, então, na quarta-feira, eu vou chamar de novo aqui pelo Google Meeting. Vou convidar vocês lá pelo e-mail e mandar o link daí no grupo, então. Tá bom? Beleza. Aí na quarta é até às 10. Beleza, gente. Beijo. Muito obrigada pela participação. Alguma dúvida? Eu vou
Eu vou enviar o cálculo ali, porque eu sei qual é o resultado lá, mas eu não consegui chegar no valor lá das máquinas, da avançada. Então, eu vou te passar no WhatsApp, pode ser? Pode ser. E daí assim, ó, o de quarta eu preciso que vocês me mandem no Ava, eu não abri atividade lá ainda, tá? Que eu vou abrir agora, para vocês inserirem lá também, porque tem que ficar registrado lá no Ava, porque o MEC cobra isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma pergunta, pode me mandar no WhatsApp, sem problema. Beleza. Tá bom, então. Tchau, até quarta.